Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente, embora ainda separados fisicamente. É sempre motivo de grande alegria podermos mais uma vez refletir sobre um tema à luz da doutrina espírita. Bem, em O Livro dos Espíritos, na sua questão 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens na Terra para lhes servir de modelo e guia? Ao que os espíritos respondem: Jesus. Resposta mais simples, talvez, de todas as questões contidas em O Livro dos Espíritos. Mas consta que Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não fundou o cristianismo. Quem fundou o cristianismo fomos nós. Mas as suas verdades, de alguma forma, os seus ensinamentos, de alguma forma, chegaram até nós. E entre estes ensinamentos, consta que, já bem próximo do seu retorno, da sua partida, os próprios discípulos já tinham sentido que Jesus anunciara o seu retorno para a pátria espiritual e estavam preocupados. Jesus, percebendo a preocupação dos discípulos, lhes diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso segundo João no capítulo 14. Outros evangelistas colocaram que Jesus tenha dito: eu sou o caminho da verdadeira vida. O que faz pouca diferença, né? Caminho, verdade e vida. Vejam que interessante. Caminho pressupõe movimento, ação. Não é? E verdade, a direção desse caminho, a direção por onde caminhamos. E vida é um resultado de caminhar na direção certa. Porque Jesus já em outro momento havia dito que tinha vindo para que tivéssemos vida verdadeira, vida em abundância. Vim para que tenhais vida. Ora, ele estava falando para pessoas que estavam em vida, para os seus discípulos, para as pessoas que estavam encarnadas. E ele dizendo que veio para que eles tivessem vida. Então, se a vida fosse aquilo que estava sendo considerado em relação à vida física, não teria sentido Jesus ter dito que veio para que eles tivessem vida, já que ele estava falando para as pessoas que estavam em vida. Então, naturalmente, a vida que Jesus estava se referindo era num outro sentido. Vida verdadeira. Vim para que tenhais vida. Mas ele também disse que veio da parte daquele que o enviou. Falo das coisas que aprendi com meu Pai.
Mas também disse: procurai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus. O resto vos será dado por acréscimo. Procurai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. E o que isso significa, já que como espíritas, nós somos seguidores de Jesus. E como espíritas cristãos, nós temos Jesus como nosso modelo e guia. E o que significa procurar primeiro o reino dos céus? O reino dos céus está dentro de vós. Veja que buscai primeiro, que o resto vos será dado por acréscimo. Então, nos parece que é mais importante do que qualquer outra ação procurar o reino de Deus na nossa intimidade. Procurar o endereço divino na nossa origem divina. E isso não é uma tarefa pouco complexa, embora seja simples e fácil. Simples e fácil porque não é difícil de entender, mas é complicado de empreender, porque nós devemos parar. Nós devemos baixar a nossa tensão psíquica. Por quê? Porque precisamos de achar um espaço na nossa mente. Precisamos de ganhar esse espaço na nossa mente para sossegar a nossa mente, nossa mente que vive numa velocidade muito grande diante da complexidade que é viver na Terra nos tempos atuais, dar conta de um monte de coisas. Né? Mas isso, a nossa mente ser tão acelerada, tão complicada e não ter espaço para serenidade, para paz, para buscar algo simples, ela tem uma explicação. Isso não é uma mácula, né? Isso é algo natural. Nós temos a experiência dos seres irracionais. Nosso cérebro evoluiu, né? Mas nós temos essa experiência do somente instintivo. E quando existe só o instinto, enquanto no reino animal, existe só reação. A gente só tem reação. E quando ganhamos a possibilidade de raciocinar, de escolher, né, nós não usamos isso plenamente. É muito forte em nós ainda a reatividade. E com isso, nós olhamos para as coisas ainda querendo ver se elas representam alguma ameaça. Como faziam os irracionais? Porque para preservar a sua vida, eles tinham que prestar atenção no mínimo movimento que houvesse para, instintivamente, saber se eles tinham que correr ou enfrentar. Quando nós ganhamos a possibilidade de pensar, de raciocinar e, portanto, de escolher, nós ainda não temos olhado para as coisas de uma forma diferente. Nós ainda olhamos como quem olha tudo ainda com reatividade, querendo saber o quanto aquilo poderia nos prejudicar, o quanto dá para gostar daquilo e se apegar. E aí nós ainda temos nessa reação, nessa ação reativa, apego e aversão. Apego e aversão. E com isso a nossa mente fica tremendamente acelerada, não tendo espaço para serenidade, para paz, para harmonia. E com isso nossa mente, decorrente desse apego e aversão o tempo todo, e dessa velocidade com que ela vive, que nós vivemos e aceleramos a nossa mente, a nossa mente fica um pouco bastante nublada, sem espaço. Isso leva-nos a perder a fé, a ter incertezas, dúvidas. Esse aceleramento, essa falta de energia, de tão veloz que fica a nossa mente, isso se coloca se somatiza, se coloca no nosso corpo,
E essa velocidade nos deixa sem energia, nos deixa com a mente nublada, nos deixa sem a possibilidade de enxergar uma saída, sem vontade de enxergar uma saída. Daí é muito comum a gente achar que as religiões vão resolver o nosso problema, que elas vão nos encaminhar para o céu, que as coisas externas vão fazer com que tudo fique melhor amanhã e que a gente talvez não tenha nenhuma participação direta nisso, mas isso não é verdade. A ciência, a neurociência hoje vem nos mostrar isso de uma tal forma que nos convence de que se a gente não se envolver na nossa própria renovação íntima, né, e essa renovação ela é íntima, ela não é uma renovação externa, ela não é um verniz, se a gente não se envolver, ela não ocorre. E esse se envolver é envolver até os nossos neurônios. Né? O nosso condicionamento de hoje, ele foi feito dessa forma, neurônio a neurônio. Então, se a gente quiser renovação moral, renovação íntima, isso tem que ser construído. E essa construção só pode ser agora. Ela não é uma construção que eu me baseio no meu remorso do passado, na minha preocupação com o futuro. Eu só posso construir minha renovação nesse instante. Eu só posso fazer diferente nesse momento. Então, Jesus, que nesse momento estava falando para os apóstolos, nos últimos momentos da sua estada com os apóstolos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele já tinha dito que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ora, o que é fazer vontade de meu Pai que está no céu? Se ele já tinha dito que deveríamos procurar primeiro o reino dos céus e que o reino do céu está dentro de nós, está na nossa intimidade, e agora ele vem dizer que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, enquanto que a nossa rogativa for uma rogativa vazia, e enquanto nós fizermos a vontade do Pai que está nos céus, veja o que para fazer a vontade de algo, para conhecer algo, para fazer a vontade, eu tenho que acessar, eu tenho que me recolher para saber que vontade é essa. Como assim? O que tem na nossa origem como seres espirituais é harmonia, é paz. O que tem lá, latente? O que descreve, né? O que diz para nós que nós estamos em contato, em sintonia com essa intimidade, com essa realidade espiritual? É um resultado de serenidade, de paz, se a gente acessa esse estado. Só que para acessar esse estado, nós temos que ganhar um espaço na nossa mente que a gente nem sempre tem ainda. Esse espaço é um espaço de autonomia, conquistado em momentos em que eu acesso a minha realidade divina e tenho essa experiência eu comigo mesmo e a minha realidade divina. Esse acesso ele é experimentado por mim se for incluído nessa experiência, nesse acesso, os meus neurônios, se eles participam daquilo como algo real, efetivo. Veja que construir um hábito novo necessita que a gente use aquele momento efetivamente como construção de um hábito novo. O hábito de ser sereno, de ter paz, ele precisa ser verdadeiro. Ele não pode ser algo feito no piloto automático. Né? Então, nós precisamos efetivamente estar naquele momento, acessar aquele instante de paz, de harmonia. Nós podemos utilizar uma paisagem
da natureza, nós podemos ir até a margem de um rio, nós podemos nos fixar nos odores que tem na natureza, no perfume da natureza, nos sons, no frescor da natureza. E com isso a gente está se identificando, se sintonizando com o que há de mais harmônico, de mais sereno, e desenvolvendo um hábito de criar na nossa mente um espaço, de ganhar um espaço na nossa mente para ter consciência do que está acontecendo agora. Agora eu estou aqui, agora eu estou comendo, agora eu estou conversando, agora eu estou aqui. Então eu posso estar presente onde eu estiver. Se eu não fizer esse exercício e não ganhar um espaço na minha mente para estar presente no momento presente, eu vou estar dominado por esse piloto automático de preocupações, de remorsos, de preocupações com o futuro, e que dá à nossa mente essa velocidade, essa agitação, devido a uma mente reativa, uma mente que está sempre olhando para tudo ao seu redor, para saber o quanto de ameaça existe para todos os lados e das quais eu tenho que reagir primeiro, senão as coisas ficarão difíceis para mim. Veja que a nossa possibilidade de raciocinar, ela é nova, ela ainda não usamos como usaremos daqui a uns tempos. Quando a gente imagina um espírito bom, espírito puro a gente não consegue nem imaginar, mas um espírito bom que, independente do momento em que ele se encontra, ele está em paz, isso é uma coisa íntima, é uma conquista de dentro para fora. E veja que isso faz com que ele olhe os acontecimentos com outros olhos, de uma outra maneira. Então, não será a figura, a criatura, que, embora diga Senhor, Senhor, não adentre o reino dos céus. Porque ele faz a vontade do Pai. Ou seja, ele já acessou essa realidade divina, ele já conhece esse mecanismo, ele já tem noção de quanto que ele vale como um ser divino, ele já pode realmente ter uma atitude humilde, porque ele não precisa nada de ninguém e ninguém pode tirar nada dele. Porque ele já acessou essa realidade. Essa serenidade, essa tranquilidade de quem já deu esse passo e já vislumbrou o quanto importante no cenário universal cada um de nós é, e o quanto de possibilidade latente existe em cada um de nós, faz com que a gente passe a desenvolver gentileza para consigo mesmo, um interesse real para consigo mesmo, passa a desenvolver compaixão para consigo mesmo, autoestima, amor por si mesmo, interesse verdadeiro por si mesmo, gratidão por tudo isso que a gente descobriu. E isso faz com que nós estejamos bem não só conosco mesmos, mas estejamos bem com tudo e com todos que nos rodeiam. Porque a gente não só enxerga isso em relação a nós mesmos, mas começa a enxergar isso ao nosso redor. Todos estamos muito parecidos. Ao invés de nós, como espíritas, acharmos que nós somos seres imperfeitos, espíritos imperfeitos, e aí isso justifica a gente continuar imperfeito, não está correto esse pensamento. Nós não somos espíritos imperfeitos. Nós estamos espíritos imperfeitos. Mas nós estamos em perfeição. Nós somos perfectíveis. Então, essa visão é diferente, porque senão a gente será daquele espírita que, embora não acredite no inferno eterno, mas acredita no inferno particular que parece que não tem fim. Esse inferno particular que foi construído por cada um de nós, no qual a gente vive, quando não faz com que haja um espaço na nossa mente para autonomia, para eu pensar por mim mesmo, para eu estar presente na maior parte dos momentos, para eu exercitar, estar consciente de mim mesmo,
consciente dos instantes, dos momentos em que eu me encontro na vida. Por isso é que Jesus disse, eu vim para que tenhais vida. Porque se eu não estiver consciente, eu estarei sendo guiado, eu estarei sendo escravizado pelos meus condicionamentos passados. E a gente nunca foi melhor do que é hoje. Se eu me entregar aos condicionamentos passados, eu não viverei de uma forma mais inteligente, mais plena do que vivi no passado. Então, e se eu ficar esperando que algo ou alguma religião me coloque numa condição melhor, também não acontecerá. Porque o máximo que as religiões podem fazer é nos orientar, é nos dizer que existe um caminho. Mas quem tem que encontrar esse caminho e quem tem que enxergar a direção desse caminho, que é a verdade, e quem tem que produzir possibilidade de viver em plenitude, é cada um de nós. Por isso Jesus colocou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, existe a necessidade de um movimento naquela direção da verdade. E buscar entender essa verdade em cada vez mais profundidade. Refletir sobre tudo isso. Sentir o que é vida verdadeira com a participação dos nossos neurônios. Todos os hábitos têm a participação dos nossos neurônios. Por isso é que aquilo fica guardado como memória. Tudo que a gente olha, lembra, sente o cheiro, tudo que a gente registra tem um símbolo já guardado na nossa intimidade para a gente interpretar aquilo. Então, novas experiências, agora no campo psíquico, buscar a nossa intimidade, serão experiências novas, serão hábitos novos de estar em paz. Ganhar um espaço na mente para estar em paz. Buscar isso com frequência. Criarmos o hábito de estar em paz, de estar em plenitude, de se refazer de vez em quando. As nossas preces serão mais efetivas, mais profundas. Não serão as do Senhor, Senhor, sem entrar no reino dos céus. Porque estamos buscando descobrir essa intimidade do reino dos céus. Então, aí passamos a entender por que Jesus, num outro momento, segundo Mateus, no capítulo 15, diz assim, o homem bom tira as boas coisas, ou tira o bem, do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira o mal, ou as coisas boas, do mau tesouro do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Veja que os nossos hábitos colocados ali são resultado do que vivemos até então. Se a gente não ganhar um espaço novo na nossa mente para desenvolver ali um movimento diferente, a gente permanece o mesmo, falando em renovação, falando Senhor, Senhor, mas é como se a gente colocasse uma moldura bonita num quadro que fica o mesmo, que fica igual. E a moldura é só moldura. O que conta é a nossa intimidade. A nossa intimidade é que retrata, na verdade, o nosso progresso, o nosso esforço. Então, a boca fala do que está cheio o coração, do que está guardado ali, do que temos para oferecer. Ganhar esse espaço é algo muito interessante. Eu tenho uma experiência bem recente com relação aos exercícios de Pilates. Tenho a felicidade de ter uma professora muito capaz e guardei um verbo que ela usa com muita frequência quando ela propõe, nos exercícios de Pilates, a fazer um movimento para melhorar a articulação, para ganhar espaço. E ela usa exatamente esse verbo, ganhar espaço entre as articulações. Só que não é só isso. Ela lembra, ao falar que aquele movimento é para ganhar espaço nas articulações, ela lembra para a gente distensionar outras regiões do corpo. Ou seja, se eu mantiver tensa uma outra região do corpo,
eu não consigo ganhar espaço naquela outra região que está sendo agora visada, né? A articulação que está sendo trabalhada. Então, ganhar espaço na articulação que está sendo trabalhada, isso no corpo físico. Para ganhar espaço na articulação que está sendo trabalhada, eu não posso manter tensão em outras partes do corpo. Aí, por minha conta, eu fiz uma inferência. Falei, pois é, e em relação à mente? Será que a gente teria sucesso se quisermos ganhar espaço na nossa mente para serenidade, para paz? Se a gente mantiver tensionada de alguma forma, ou melhor dizendo, se eu estiver preocupado com os meus defeitos, com os meus remorsos, com as minhas preocupações do futuro, o quanto eu gostaria de ser melhor nesse ou naquela dificuldade, se eu mantiver essa tensão, eu não consigo efetivamente criar um espaço, porque eu não relaxei aquela tensão. Então, não relaxando aquela tensão, tem muito pouco sucesso para criar um espaço na mente. Veja que tudo parece ter razão. Não é? Se eu quiser efetivamente criar um espaço novo na minha mente, de harmonia, de paz e de serenidade, eu tenho que aos poucos ir aprendendo a distensionar. E isso não é uma coisa tão pouco complexa assim, não. Porque nós temos muitas encarnações em que a gente está vivendo apego e aversão, vivendo reativamente, vivendo como se o mundo conspirasse contra nós 24 horas por dia. E isso faz com que a nossa mente fique tremendamente acelerada. E a mente acelerada fica nublada. E a gente fica sem energia. E além de ficar sem energia, a dúvida, porque aquilo tudo que a gente tem como verdade são as coisas concretas do mundo físico, que nos influenciam, que a gente sente mais de perto, que parece que tem mais a ver com a nossa existência. Então, olhar para tudo isso como sendo, fique aí, que eu vou agora em busca do meu mundo íntimo, do reino dos céus que está dentro de mim, parece algo impossível, que não é para nós agora. Mas, na verdade, a gente vai ter que fazer isso um dia, usando a técnica que a gente imaginar. Lembram que no passado era comum a gente dizer assim: nossa, ainda bem que eu contei até 10, senão eu teria falado um monte de besteira. Quando dá oportunidade de uma encrenca. Então, valia a pena imaginar. Conte até 10 antes de você ir lá e falar todas essas verdades que você tem vontade de falar. E a gente sabia que valia a pena contar até 10. Isso significava o quê? Eu vou me acalmar, porque agora eu estou fora de mim. Então é muito comum estar fora de si. Veja que até Paulo aos Romanos, num determinado momento, ele diz assim: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Veja, Paulo, um ser humano, como nós, estava ali, né, com aquela oportunidade de viver como Paulo, seguramente tinha mais experiência do que o comum de nós, mas o ser humano Paulo, as compulsões que a gente tem ainda na alma, os hábitos incrustados na alma. No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, coloca lá, leiam, é muito interessante o livro Pensamento e Vida. Todas as mensagens colocadas ali, sem exceção, elas falam de que a nossa mente é o espelho da alma. De diversas formas, Emmanuel consegue colocar em todas as mensagens esse fundo. A nossa mente é o espelho da alma. A gente reflete na nossa mente os valores com que a gente olha tudo. O quanto de ameaça representam as coisas, a gente reflete aquilo na alma. E a gente guarda até os remorsos, né? Veja que a gente tem dificuldade muitas vezes de saber que se o que eu estou sentindo agora é raiva ou é frustração?
Aí a gente fala, será que é? Veja, aqueles de nós que já refletem e que já admitem que estão com raiva. Porque muitos nem chegam nisso. Né? Mas aí eu já estou refletindo, será que isso que eu estou sentindo é raiva? Ou é remorso? Não, é raiva pelo remorso, é as duas coisas. Tá, o segundo passo é o que deflagrou isso? Por que eu me frustrei? E por que isso me causou raiva? Qual foi a razão? Como é que eu olhei para isso? Por que eu me frustrei? Veja que eu estou fazendo uma análise, eu estou dissociando isso para analisar, para que eu trabalhe para que eu agora esteja consciente de que eu estou sentindo raiva, de que eu me frustrei, de que o que causou, como é que eu olhei para aquilo e por isso me frustrei. Veja, essas associações vão fazendo a gente ressignificar o modo como eu olho para aquilo, me frustro e fico com raiva. Se eu não fizer isso, se eu não acolher isso na minha alma, no momento que eu estou só comigo, aquilo vai ficar trabalhando dentro de mim. E às vezes inconsciente. E causando sofrimento. Então, buscar primeiro o reino dos céus é a gente baixar a tensão psíquica. É contar até 10, até 50, até 1000, o que precisar para a gente baixar a tensão psíquica e acessar a nossa intimidade. Acessar um momento de sossego, de recolhimento, de interesse por nós mesmos e recarregar as baterias. Com isso, a gente desenvolve, a gente ganha um espaço na nossa mente que até então não existia, para estar consciente. Consciente. Para ganhar espaço de consciência na nossa mente, nós temos que fazer exercícios de estar consciente. Não existe mágica. Se a minha mente é acelerada, eu estou sempre distraído, sempre bateu, levou, sempre vivendo reativamente, apego, aversão, eu acelero a minha mente cada vez mais e não tenho espaço para viver de outra forma. Não tenho espaço. Quando o André Luiz nos fala em um dos livros dele que ele encontrou no mundo espiritual espíritos desencarnados que estavam na forma de ovoides, lembram quem leu o livro de André Luiz? Como assim? O espírito retrograda? Não, não retrograda. A condição dele é só a forma, ficou na forma de ovoide para reencarnar compulsoriamente daqui a pouco. Porque o espírito se enche tanto de remorso. Ele acha tanto que ele não tem jeito, que ele não tem mais força, que ele é um espírito tão imperfeito que ele vai assumindo isso fisicamente, a forma de um ovoide para reencarnar compulsoriamente. Então, veja que vale a pena estar presente. É só estando presente, no momento presente, é que eu posso fazer diferente. Não é curtindo o remorso. Não é me preocupando excessivamente com o futuro e passando 24 horas por dia acelerado, sem espaço na minha mente para estar consciente. Ninguém cresce sem estar consciente. Ninguém evolui. Ninguém tem uma experiência capaz de dotá-lo de possibilidades melhores se eu não estiver consciente. E exercício de consciência é estar consciente agora. Se eu estiver lavando a louça, estou lavando a louça. Se eu estiver tomando banho, eu estou tomando banho. Exercício de consciência eu posso fazer num ônibus viajando, num avião, eu posso caminhando na rua, eu posso estar consciente e estiver fazendo o que eu estiver fazendo. Veja que esse estado de curiosidade positiva para ter uma experiência que a gente não costuma ter, porque está sempre distraído, é muito positivo, porque isso vai nos acostumando, vai criando um hábito de estar consciente. E o que isso vai resultar? Vai resultar, ao longo do tempo, cada vez que nós formos pegos no contrapé, né, significa cada vez que levarmos uma fechada no trânsito, né, da vida, a gente vai ficar transtornado.
porque não tem como mudar isso imediatamente. Mas o que vai mudar é que a gente já percebeu que ficou transtornado. Não temos controle das emoções ainda nesse nível. Mas vamos perceber que a gente se esculhambou com aquela fechada no trânsito. E a gente vai se recuperar mais rapidamente. Eu vou ter como olhar para mim e estar consciente daquilo tudo, acolher aquele movimento de raiva, de frustração e dissociar aquilo de uma certa. Eu terei mais facilidade de olhar para aquilo como um momento meu, um momento mágico de agora ressignificar aquilo tudo. Coisa que a gente se esculhambava e não percebia, e às vezes achava que a culpa era do outro, se colocava como vítima, era sempre a vítima, e aquilo não resultava numa modificação. Eu não olhava para mim como sendo passível de renovação. Né? E se eu não olhar para mim como sendo passível de renovação, eu olho para mim como se o meu inferninho particular fosse eterno. Não, eu sou um espírito imperfeito, então o que eu posso fazer? Né? Um dia Deus vai lembrar de mim. E não é assim. Definitivamente não é assim. Né? Nós estamos colocados na Terra com todas as possibilidades de nos desenvolvermos, com tudo à nossa disposição para nos desenvolvermos, com a nossa inteligência, nosso cérebro privilegiado, todos nós, com todos os componentes que fazem parte, colocados milimetricamente na dosagem necessária, e a gente tem só que aprender a prestar atenção para usufruir de tudo isso. Né? Num outro momento, Jesus, segundo Mateus no capítulo 19, diz assim: não acumuleis tesouros na terra, mas no céu, onde a ferrugem não corrói, a traça não rói e os ladrões não roubam. Olha que interessante, a gente fala, pois é. Aí a gente vai só para o lado de não acumular bens, não ficar muito apegado aos bens materiais, ao meu carro, minha casa, meu filho, minha esposa, meu marido, meu isso, meu aquilo, meu, tudo que é material, né? Claro, né? Quanto mais apego, mais complicado será para nós. Mas, na verdade, Jesus está dizendo para que a gente acumule tesouros nos céus. Aí a gente fala, bom, o que é acumular tesouros nos céus? Não acumular tesouros na terra. Né? Veja que se eu for um empresário, um grande empresário, e aí eu terei grandes posses na terra, não quer dizer que eu vá para o inferno por causa disso. Está acumulado tudo aquilo lá. Mas será que os tesouros da alma, os tesouros dos céus, que a traça não rouba, que a traça não rouba, que a traça não rói, que os ladrões não roubam, que a ferrugem não corrói, será que eu sei o que é isso? Onde está isso? Essa construção que, uma vez acessada, uma vez desenvolvida, ela vira patrimônio meu, mesmo desencarnando. O que é isso? O que é essa experiência interna? Será que isso não é desenvolvido somente com consciência, prestando atenção? Será que se eu fizer exercícios de contar até 10, até 20, 30 mil, sei lá, né? Figuradamente aqui falando da necessidade de estar presente no momento, será que não é simples e fácil estar presente, só que nós não temos espaço na nossa mente, não ganhamos esse espaço. Da mesma forma que as pessoas que não fazem os exercícios do corpo físico para ganhar espaço nas articulações, não são livres para ter movimentos físicos do corpo físico, não tem performance física, porque ela não ganhou espaço entre as articulações. E aí ela pode encarquilhar, ela pode se contrair, ela pode ficar, né? Dizem que quem faz, aqui estou fazendo propaganda do Pilates, né? Quem faz Pilates cresce no mínimo 2 centímetros, porque ganha espaço entre as articulações das vértebras, das demais articulações, e não ganha só estatura, ela ganha movimento, liberdade para se movimentar. Subir escada, descer escada, enfim, movimento corporal, movimento físico. Se a gente não ganhar espaço na mente,
a gente fica sem performance mental, psíquica, fica escravo dos condicionamentos vividos até então, que foram frutos do apego e da aversão e do fato de tudo ser ameaçador e tudo acelerar a nossa mente e tudo causar essa mente nebulosa, sem energia e sem vontade e sem fé. Precisa mais? Não. Então, existem motivos de sobra para a gente fazer exercícios de estarmos presentes. Porque as nossas preces, se a gente não estiver presente, elas se transformam em preces piloto automático. Senhor, 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 Senhor. E a nossa boca fica falando e a nossa mente vai para o automatismo das coisas, vai para o inconsciente, né? Porque lá existe tudo que a gente colocou no nosso inconsciente até aqui, porque nós nunca fomos melhores do que somos hoje, diz respeito a apego e aversão e o quanto o mundo é ameaçador. E de vez em quando ressuma alguma coisa daquilo lá, a gente nem nota, né? Em termos de preocupação, e pois é, e isso, e mais aquilo, e a gente é uma preocupação só, como se Deus estivesse cochilando, nos colocasse na terra, todos nós aqui, e seja o que nem Deus quiser, porque se Ele colocou aqui e Ele não está cuidando, não é seja o que Deus quiser, né? Seja o que acontecer. Qual foi o tsunami que chegar, vocês se virem aí. E não é assim. Não é. O Criador não é tão sádico assim, de nos colocar ignorantes como nós estamos, e sem nenhuma baliza. Eu vejo aqui, só o fato da gente saber que o modelo e guia da humanidade certa vez disse aos apóstolos, que estavam com medo de ficar sem ele, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Vale a pena a gente pensar caminho, começar, qual que é o primeiro passo desse caminho? Mas ele mesmo tinha dito, repetindo, que procurai primeiro o reino de Deus. O resto é consequência. Veja que tudo vai se encaixando. A gente não precisa ficar achando que para ir para o céu a gente precisa se pintar, não sei de que cor, e colocar uma moldura e dizer que é de uma religião X. Não! Porque isso não nos define intimamente. Não define o esforço que eu estou fazendo para parar e olhar para mim mesmo e ter consciência de mim mesmo e consciência daquele momento. Eu só posso me desenvolver nesse instante. No instante seguinte, se eu já me distrair, a melhor coisa que eu tenho que fazer é voltar para aquele instante, sem eu me reprimir, sem criar nenhuma tensão. Senão eu não crio um espaço novo, eu não ganho um espaço na minha mente se eu ficar me repreendendo. Porque aquilo significa uma tensão. Com tensão, você não cria espaço novo, nem no Pilates. E nem no exercício, na musculação mental. Não cria. Porque a gente não abre mão, a gente fica alimentando aquela tensão. Aquela coisa da qual eu quero me livrar, agora eu desenvolvo mais. Aquela dificuldade da qual eu escondo de mim mesmo, ou mesmo não escondendo, não quero me livrar, eu crio uma tensão, porque aquilo é algo do que eu não abro mão. Veja que é difícil a gente entender que, ao invés de nós ficarmos nos autoflagelando por erros que a gente encontrou na gente mesmo, dificuldades que a gente encontrou na gente mesmo, essa autoflagelação só reafirma e reforça as nossas dificuldades, os nossos vícios. Toda vez que a gente se autoflagelar por causa dos nossos equívocos, nossos remorsos e tudo aquilo que a gente gostaria de se ver livre, toda hora que a gente se autoflagela por causa deles, a gente cria uma tensão e a gente reforça, a gente não ressignifica, a gente não associa nada para ir dirimindo, para ir desenvolvendo um olhar diferente para aquele problema. Então, a gente não percebe o quão grande é para que aquilo fique pequeno. Nos sentindo grandes e com a possibilidade de viver de uma forma diferente, os nossos equívocos ficam pequenos. E aí alguém pode dizer assim, mas então você não vai pagar pelo seu passado? O esforço que você empreende
por ser melhor, vai fazer com que você seja mais competente e você vai fazer dali em diante somente o bem para quem você prejudicou e para quem você nunca prejudicou. Essa que é a verdade. Então por que nós vamos ficar nos autoflagelando aqui na retaguarda até que não vai ter como sair disso, porque ao me autoflagelar, ao criar uma tensão, eu reforço o que há de equívoco em mim, os meus erros, os meus tropeços. Então, ao olhar para mim de uma forma diferente, como quem quer crescer, quer se desenvolver, quer ganhar um espaço diferente na sua mente, eu crio competência para realizar, para viver diferente os próximos momentos. E esse viver diferente significa a boca fala do que está cheio o coração. Então eu vou encontrar o bem no bom tesouro da minha realidade. E aí vou fazer o bem, independente se eu devo a alguém o bem, se eu puxei o tapete de alguém no passado. Agora é o bem que eu faço, não importa se eu devo ou não devo. Então, isso nos liberta. Né? E aí, num outro momento, Jesus diz assim: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Olha, possuir a terra. Veja que, como assim possuir a terra, os brandos e pacíficos? Sim, porque os bens da terra, os brandos e pacíficos são aqueles que já perceberam que não precisam nada de ninguém, que ninguém pode tirar nada deles. Absolutamente nada. Nada representa uma ameaça verdadeira, em essência, para o espírito encarnado ou desencarnado. Então, esses são os brandos e pacíficos que possuirão a terra. O que significa isso? Eles serão os latifundiários? Não, obrigatoriamente não. Os bens terrenos, são instrumentos de evolução, é a escola. A terra, eles usufruirão os bens da terra, possuirão a terra. Eles viverão aqui de uma forma a usufruir ao seu benefício próprio, a sua evolução, a sua transformação. Serão os verdadeiros mordomos da terra, se valerão dos bens da terra para crescer e fazer crescer. Esses são os brandos e pacíficos, que já olharam para si, que já sabem o quão grandiosos são. Não é? Mas, para complicar um pouco a nossa vida, se a gente não é dos que refletem, Jesus disse assim, em outra oportunidade: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Veja que aí é imperativo. Sede perfeitos, como imperfeito é o vosso Pai Celestial. Procurai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. Veja quanto chão nós temos para caminhar, para encontrar esse caminho, né, da verdadeira vida, o caminho, a verdade e a vida. Temos tudo pela nossa frente. Em vez de nós ficarmos nos colocando como vítimas do processo, em vez de nós deixarmos de perceber o quanto que a gente se auto-inferniza e o quanto que a gente perde de energia sem tentar enxergar-se a si mesmo, enxergar o que é, que caminho será esse? É íntimo esse caminho, é dentro de nós. E essa verdade ela só pode ser vislumbrada na nossa intimidade. Né? Da mesma forma que o irracional instintivamente enxergava o que devia fazer naquele instante, sem ele ter que raciocinar, né? Se ele devia correr, né? ou devia enfrentar, o instinto dizia isso para ele preservar a espécie e se reproduzir. Agora, a nossa capacidade mental, se a gente souber explorar com curiosidade o que é esse estar presente, consciente no momento presente, sem associar nada da mente complicada. E cada vez que a gente se vir associando, se autocriticando, agindo com desamor para consigo mesmo, sem autoestima para consigo mesmo, a gente simplesmente volta a analisar sem crítica aquilo que nós estamos vendo, sem expectativa. Se eu estou no meu banho agora, eu estou analisando
o que está acontecendo em termos de sensações, sem crítica, sem associar nada, é só aquilo que está acontecendo naquele instante. Como se fosse uma coisa nova, como se fosse um bebê que está descobrindo ao tocar alguma coisa, ou alguma coisa ser tocada por alguma coisa, ela está descobrindo tudo naquele instante. Então, essa é a mente, é o momento de buscar uma experiência realmente nova, abrir um espaço na mente para estar presente no momento presente. Senão a gente não vai criar um hábito novo, não vai ganhar um espaço novo na mente para ser livre, para estar presente no momento presente, nos demais momentos da nossa existência. Isso vai acontecer amanhã de manhã, quando a gente acordar? Não. Isso tem que ser uma busca, isso tem que ser um caminho para que a gente passe a vislumbrar a verdade cada vez mais clara e para que a gente tenha mais vida em abundância cada vez mais. Isso tem que ser a nossa meta, passo a passo, mas isso tem que ser claro. E essa claridade só a gente vai poder enxergar. Ninguém vai poder fazer esse caminho por nós, ninguém vai caminhar por nós, ninguém vai viver a vida plenamente por nós. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o motivo pelo qual estamos na Terra. O que podemos fazer é nos darmos as mãos uns aos outros e nos fortalecer reciprocamente para nos mantermos firmes nesse propósito de descobrir esse caminho, caminhar nesse caminho e vislumbrar a verdade cada vez mais aprofundadamente e poder usufruir de uma vida verdadeira e plena. Que Deus nos abençoe, nos guarde sempre e nos dê muita força e muita lucidez. Até a próxima.